Olá, meus queridos, minhas queridas. Meus queridos! Tudo junto e misturado. Exatamente, sejam bem-vindos, a mais um programa Tá Ligado. E hoje muito especial, porque a gente tá tendo um retorno bem gostosinho das pessoas do público, né, Jota? A gente tá muito chique, a gente tá sendo reconhecido na rua, nas Olha, festas. que delícia. A gente tá muito rico. Não, e o mais legal de tudo é esse carinho que as pessoas estão dando, esse retorno, um coraçãozinho, dando parabéns. É Isso um dá retorno positivo, um né? retorno positivo. Isso é muito legal pra gente, que tá aqui se esforçando. Demais. Demais. A vida do imigrante Não é fácil. mas nós estamos aqui. A gente tá parecendo o B1 e o B2, né? Completando a frase um Ai, do outro. amiga, conexão nossa. Olha, a gente tem convidados super especiais, né, Fernandinha? Muito especial. Jota, eu vou te fazer uma pergunta. Você já conheceu algum brasileiro que tentou falar o português de Portugal? Todos os dias. Tu sim, muito boa tarde. Obrigado. Gente, Pois bem, hoje a gente vai aprender a pelo menos falar algumas palavras. com Faz favor. dignidade, né? Porque... com dignidade, Com tá, dignidade. gente? Porque, olha, a gente vê cada sotaque que nem existe. Agora você imagina um nordestino com sotaque português Eu. ou um mineiro. É difícil, gente. É difícil pra gente. Mas a gente tem um convidado hoje super especial que vai nos ensinar a passar essa vergonha no crédito e no Débito. É isso. Mas antes, a gente quer que você dê um like, que você siga o nosso canal, que você comenta lá embaixo que você tá gostando, você tá curtindo o nosso programa, pra gente também ver o retorno de vocês, né? É verdade. Pois tá. É, tô sim, muito boa tarde. Faz gente, favor. vocês faz favor, né? A gente tá Curte. tentando. Aqui não fala compartilhar, fala partilhar. Compartilhar. Com os amigos, com os colegas do trabalho, de casa, com a família. Manda pra todo mundo. Compartilha, porque é bom compartilhar alegria. Até porque são histórias reais de pessoas assim, que passaram e viveram, né, momentos difíceis, momentos felizes. Estão compartilhando aqui com a gente sua história de vida. E falando em coisa boa, a gente tem um artista incrível, que é o Átila Moreira. Gente, confira agora uma das músicas... Olha, eu acho que é uma das músicas mais emocionantes que a gente teve aqui no programa. Nossa, é linda mesmo. E fala um pouco da história do imigrante também, É, né? né? Tás a perceber? Tás a ver? Chama o VT, por favor, se faz favor. Faz favor. Tás a perceber, tás a ver. Tás a ver, Tô tás a sim gostar, muito bom, pá. tá? Tô a gostar demais, pá. Que é isso? Acabei de vir de lá, fui ver a vida sem os olhos teus. Escuridão e aquela solidão queria me cegar. Acreditei que iria ser melhor e nisso tudo deu um nó. E eu não pedi pra encontrar ninguém. E aí você apareceu. Toda noite vem pra escurecer, pra ter o prazer de ver você luzir. Me diz aonde você mora, que eu já tenho uma canção guardada pra nós dois. Estive um tempo fora, eu sei. Todo este tempo longe trouxe pro meu peito luz. Pro meu peito luz. Oh. Não sei de onde vem o brilho no olhar, parece do céu. Faz inveja no mar, só de pensar o jeito que ela balança, roubando o brilho de constelações, enfraquecendo milhões por onde passa. Deusa, quero vê-la bailar. Me diz aonde você mora, que eu já tenho uma canção guardada pra
pra nós dois. Estive um tempo fora, eu sei, todo este tempo longe. Só quis saber aonde você mora, que eu já tenho uma canção guardada pra nós dois. E o que eu posso te dizer? Todo este tempo longe trouxe pro meu peito luz. Pro meu peito luz. Aê! Nós acabamos de ouvir essa música maravilhosa com o nosso artista Átila Moreira, Luz. Mas agora nós estamos com ele, Fábio Guilherme, ou mais conhecido como Noan. Conhecido nas redes sociais, tem 30 anos, nasceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e ele conheceu a fama através do TikTok desde o ano de 2020 ali, já conta com 158 mil seguidores. Me conta isso. Meu Babado. Deus! Eu amei que você me deu um ano a menos. Ai, Isso aqui é amo. porque parece Acho que nem... 30 já ninguém acredita, né? Essa carinha de 18. muito botox. Muito procedimento estético aqui, muita coisa aqui nessa E cara. tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo Tudo bem. lindo. Mas conta pra gente como é essa loucura de ter tanta gente fora do país. Tipo, você chegou aqui há 7 anos e ter tanta gente assim te seguindo nas redes sociais e te reconhecendo na rua. Acontece. É meio louco. Demorou um tempo pra eu assimilar o que estava acontecendo, assim. A primeira vez que uma pessoa me reconheceu na rua, eu fiquei... Gente, o que é isso? O que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? E já aconteceu, por exemplo, das pessoas me identificarem de máscara, porque na época da pandemia eu saí de máscara na rua, né? E as pessoas, eu te conheço do TikTok, gente, mas eu tô passado aqui. E hoje em dia eu tô mais acostumado com, né? Eu também percebo a dimensão, né? O alcance que tem as coisas que eu posto na internet. Antigamente eu não percebia. Mas hoje em dia eu levo bem de boa, assim. É bem tranquilo. Mas você começou por hobby? Como que foi? Eu comecei porque eu sempre senti uma necessidade enorme em me expressar artisticamente. E quando começou a explodir o TikTok ali em 2020, eu vi uma oportunidade, porque tinha muita gente viralizando, né? Com coisas muito... Bobas, né? Aham. E aí eu pensei, talvez seja esse momento de criar alguma coisa. Uhum. E ali eu comecei a produzir alguns vídeos. Eu tive Covid em setembro de 2020. Aí eu tive que ficar completamente isolado no meu quarto. E eu pensei, por que não, né? Começar a produzir aqui uma coisa ou outra. E no meu 5º vídeo, ele viralizou. Foi muito louco, assim, porque eu postei um vídeo bem aleatório. Fui dormir, no outro dia tinha 1 milhão de views, sabe? Foi uma coisa assim. Caraca. Aí me deu um estalo, aí eu... Caramba, talvez isso aqui seja o começo de alguma coisa. Tá, mas vamos dar uma né? pausa. Vamos sinalizar ao público aí o que ele faz, gente. Eu vou falar. Porque, assim, não é tão fácil, né, Fê? Sim. Não é tão fácil. Eu sei que, assim, naturalmente, ele tem esse talento. Ele já mais do que provou pra todo mundo que ele tem esse talento. Porque, assim, a gente entende que não é qualquer pessoa que chegaria ali e faria tudo aquilo acontecer. A gente vê que ele tem uma maneira de se expressar, ele tem um posicionamento, ele tem a criatividade, tudo isso conta. E é isso que contava no TikTok, né? Sim. E assim, sendo reconhecido na rua, qual que é o principal vídeo que você acha que as pessoas... eu te conheço por causa de... Agora, depois do ano passado, foi o vídeo imitando os portugueses. Nossa, Foi gente, vídeo de imitação de horrores. português. Isso que eu ia comentar agora, né? Você ganhou esse sucesso por conta que você imita o português de Portugal. O português de Portugal, E exatamente. muito bem, né, gente? Pra você que é brasileiro, que tem aquele amigo que sempre força um sotaque que não tem. Hoje eu e a Fernandinha vai aprender aqui, ó. Nós vamos aprender com ele a passar Com essa ele. vergonha no débito. Tutorial. Esse Tutorial, tutorial maravilhoso. tutorial. Porque assim, gente, é muito difícil. É todo um posicionamento, né? Sim. Assim, todo um trabalho. Como que você fez? Você começou a treinar? Como que foi? Olha, eu, na verdade, eu de vez em quando soltava com os meus amigos portugueses uma frase ou outra, uma palavra ou outra, e sempre eu via, nossa,
está impeca, está mesmo impecável. E aí eu falava, cara, eu não acho que esteja. Mas, vamos ver, vamos fazer um vídeo aqui tentando. Fazia 6 anos que eu tava aqui em Portugal. Aí eu pensei, preciso criar um vídeo falando sobre isso. Muita gente não sabia que eu tava aqui. Meu público era quase todo do Brasil. Então, foi um pouco estratégia para crescer meu público aqui, né? De que forma eu consigo acessar o público português. E um pouco experimentar também. E aí eu fiz o primeiro vídeo e foi um sucesso, foi uma loucura, assim. E muita gente aqui em Portugal me conheceu a partir desses vídeos mesmo. Agora, a gente observa também que nos vídeos que você faz de tutorial, não é qualquer português de Portugal. Você ensina também as diferenças. Eu vi que você consegue imitar o português, o lisboeta. É que o lisboeta, ele tem não é só o sotaque, né? Tem o sotaque, claro, mas é muito mais atitude, né? O jeito que fala, o tipo de coisa que fala também. E o lisboeta tem essa coisa... O jeito que ele fala, parece que tudo é muito óbvio. Né? Então a atitude é sempre assim, sabe? Isso não é óbvio que eu tô falando. Eu sempre observei que eles falam, então, como se a gente... Como se a gente já tivesse que saber o que estava acontecendo. Então, e as coisas não são óbvias, não são só... Mas é muito da atitude. E já vi comentários de portugueses de outras regiões falando realmente... Existe isso. A gente de outras regiões percebe isso no lisboeta. Porque eu só consegui perceber as diferenças, assim, dos sotaques depois de uns 3 anos. Aí que eu fui para as ilhas, né? Que eu percebi aquele sotaque mais... Eu não sei explicar, gente. É uma coisa que parece que puxa mais pro francês. Né? Uma coisa mais... Lembra, né? O francês. Aqui já é uma coisa. O Porto também já é diferente, eu né? Tenho um amigo que é açoriano. E ele fala, açoriano. E a primeira vez que eu vi ele falando, eu falei, mas isso é francês? Que idioma que é esse? Eu fiquei um pouco confuso mesmo. A maneira como eles se comportam, assim, de falar, né? É completamente diferente. Me pedem muito o sotaque do norte. Eu queria muito aprender, eu preciso fazer um... Qual que você não sabe, além do norte? Você não sabe o das ilhas, você não faz? Das ilhas eu não faço, né? Eu faço. Vamos combinar. Mas ele não, praticamente perfeito. Sim. Mas o que eu imito é uma tia de Cascais. Ai, eu amo. Até o tom de voz, assim, meio... Tesa Vieira. Aquela tia fumante. Isso, a tia fumante do Beto. Exatamente. É uma tia de Cascais. E de vez em quando comentam, mas isso não é um português, isso é uma tia de Cascais. Ou às vezes falam, às vezes são um pouco homofóbicos, mas não vais imitar um português homem, não? E eu falo, não. Não, porque não tem graça. Não tem graça. Mas não vais imitar um homem hétero? Não, homem hétero tem graça. Não Alguns, tem. né? Poucos. Poucos ainda, né? Vamos aí. Agora sim, você é formado em design de moda, é cabeleireiro e é produtor musical, né? E você tem uma marca aí registrada que é misturar esse humor com a militância, que a gente acabou de ver aqui, que você falou, olha, isso é homofóbico, e isso tem dado, é uma fórmula que tem dado certo também, né? Eu falo sempre sobre isso, eu nunca encarei isso como uma fórmula, sempre fui assim. É meu mesmo. É natural. É natural pelas minhas próprias vivências, né? A minha vida sempre foi uma guerrilha. Imagina ser uma criança queer, ser... Enfim, LGBT no Brasil, a sua vida é uma guerrilha, né? Sim. Então, eu nunca consegui me distanciar disso, até mesmo nas minhas composições musicais. É sempre sobre isso que eu tô falando. A minha vida sempre circula essa temática, né? É um pouco cansativo, vou falar pra vocês assim, mas é a minha realidade, então isso tá... no que eu faço na internet. Né? É sobre isso que eu falo, essas são as minhas bandeiras. Então não tem muito como fugir disso. Enfim, são as minhas vivências. E é engraçado porque a coisa da xenofobia, por exemplo, é um tipo de preconceito que eu não conhecia no Brasil. Sim. É muito louco, né? Porque eu vim pra cá, saí um pouco da homofobia do Brasil, porque aqui é até um pouco menos, né, homofóbico, e daí acessei outro tipo de preconceito, que é a xenofobia, né? O preconceito contra os migrantes, né? E aí se adicionou mais uma bandeira ao meu discurso, né? As minhas plataformas. E você trata disso muito nos seus vídeos, né? Você vamos dizer, critica um pouco essa questão, né, nos seus vídeos. Eu tento levar sempre de uma forma leve. Né? Humor. Com humor, mas com algumas alfinetadas. Eu acho que é importante a gente falar. Eu percebo que eu tenho
é uma plataforma grande e que eu sou a voz para muitas pessoas, né? Sim. Que querem falar sobre as coisas, mas que não tem espaço, né? Então, eu acho importante usar esse espaço que eu tenho para falar de coisas que são reais, que fazem parte da nossa vida aqui como imigrante, né? Sim. E a personagem Inês foi que bombou aqui em Portugal, né? Porque justamente imitando, né, esse sotaque. Como que foi, assim, pra você essa criação? Eu vou criar a Inês. Foi muito natural. Uma coisa que eu aprendi produzindo conteúdo para internet é que a gente precisa escutar o público. Escutar o que o público quer, o que o público comenta. E com a Inês foi isso. A princípio não era um personagem, né? Era só eu imitando alguém gritando por uma Inês. Que eu ouvia o tempo todo, quando eu saía na rua, tinha sempre alguém gritando, Oi, Inês! Oi, Inês! Tinha sempre alguém gritando, Oi, Inês. Gente, vocês pararem pra prestar atenção, você sai na rua com o Acho que era ouvido a atento. vida tentando te mostrar alguma coisa ali. E eu ria disso sozinho. Às vezes eu tava andando pelo Cais de Sodré e eu via alguém gritando, Oi, Inês! E eu, caramba, que engraçado isso. Será que só eu que tô ouvindo isso? Ninguém percebe que isso é engraçado. Eu coloquei no vídeo e as pessoas se identificaram imediatamente com isso. Tipo, realmente tem sempre alguém gritando por uma Inês na rua. E aí as pessoas começaram a ficar curiosas sobre essa Inês. Quem que é a Inês? Né? O que que ela... E daí eu fui criando um personagem em cima disso. Dessa mensagem que a vida te trouxe. Exatamente. Então foi muito assim, foi um processo muito intuitivo mesmo e de escutar o que as pessoas queriam, né? E a Inês, ela tem uma personalidade, ela tem características únicas, né? Mas foi muito intuitivo mesmo. Não foi pensado. E essa busca, assim, como que você faz, assim, pra criar os seus vídeos? Sei lá, você vê alguma coisa na rua, essa ideia da vídeo. Como que é, assim? É tudo. É até um pouco exaustivo, porque tudo gera conteúdo. Então, assim, eu tô conversando aqui com vocês, às vezes a gente fala uma coisa engraçada, e essa coisa engraçada, aqui eu não posso parar e anotar no meu telemóvel, né? Mas eu paro em qualquer situação e anoto. Faço anotações. Nas imitações de português, eu ouço muito os meus amigos portugueses, o que eles falam, as expressões. Às vezes pergunto, de que forma eu poderia falar tal coisa? Que tipo de expressão vocês usam para isso? E daí eu vou anotando e tudo, absolutamente tudo, vira ideia para conteúdo. É artista, né? O artista, ele se inspira na vida e no dia a dia, né? E falando sobre isso, sobre essa questão de se inspirar com o dia a dia, de anotar, de apontar, de estudar, porque... Para quem não sabe, né, a gente precisa estudar para tudo aquilo acontecer, para tudo isso acontecer, a gente precisa se programar, estudar e se dedicar para isso acontecer. Mas me diz uma coisa, como um artista queer, né, a gente viu aqui, brincou e tal, 30 anos, nos anos 90, você acha que as mesmas dificuldades intensas que se vive ali no Brasil, como a gente vê a classe artística brasileira, que foi extremamente guerreira nos últimos anos ali, né, até por causa do desgoverno que a gente teve por algum tempo, você acha que as mesmas dificuldades aqui também, se passa aqui também? Você acha que você já falou que saiu da bolha, né, e acessou outro tipo de preconceito. Você acha que isso também pesa? Você acha que isso também não só machuca, mas também influencia na tua arte aqui? Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que aqui a gente sofre as mesmas mazelas que no Brasil com relação à comunidade LGBTQI, sabe? A gente sofre exatamente as mesmas coisas, talvez num grau um pouco menor, mas ainda existe uma homofobia, uma transfobia gigantesca, né? E no Brasil, realmente, ser um artista LGBT nos últimos anos foi um pouco complicado, mas... Caótico, né? Foi bem caótico, né? Ser artista no Brasil já era complicado, ficou ainda mais. Ser artista LGBT ainda pior, né? Porque nos últimos anos a gente viu um levante de extrema-direita, assim, bizarro, né? Evangélico, bizarro no Brasil. Mas sabe o que é mais bonito? Os artistas mais brilhantes da música popular brasileira, por exemplo, na minha opinião, hoje em dia, são LGBTs. Sim. Sabe? A música que mais... E é o que acontece quando você tem um momento de repressão, por exemplo, como foi na ditadura, né? Onde as pessoas são reprimidas, a arte desabrocha de alguma forma, né? É péssimo, é horrível, mas... Enfim, coisas lindas. Posso adicionar um complemento? Que ele falou uma coisa super interessante, que a classe artística, né, popular brasileira,
em sua maioria, não todos, mas são assumidamente LGBTs, né? Mas eu acho que eu posso ir um pouco mais além. Eu acho que dentro da própria igreja evangélica, nós temos uma classe artística maravilhosa, Uhum. mas que também são pessoas que, se hoje as igrejas evangélicas quisessem, e que como né, muitas delas, não todos, né, mas é sempre como eu digo, não é todos os crentes, mas é sempre um crente. É sempre um crente, né? Cala-te boca. Mas, olha, assim, se fossem realmente acabar que se eles quisessem realmente acabar com excluir os gays, né, de dentro da igreja, eu acho que o louvor e a música dentro da igreja acabaria. Porque a maioria dos artistas que vêm, né, que estão ali exercendo aquele papel também são LGBTs, né? Muitos deles não conseguem falar sobre Sim, isso abertamente, abertamente. infelizmente, né? Total. Mas é isso. Total. Não só a classe artística da música popular brasileira, mas o próprio artista ali dentro da igreja, muitos deles, enfim, Sim. né? Força pra vocês, meus queridos. Pois, é complicado, Olha, né? vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Você fala uma palavrinha e eu e o Jota tenta falar aqui? Vamos? Uma palavrinha? De português de Portugal. Português de Portugal, Pode ser, claro. Vai, então você... Algumas palavrinhas, né? Não, porque a vamos gente fazer não duas sabe. aqui. Duas. Ele fala duas palavrinhas que eu e o Jota vamos testar aqui. Vai, você Duas começa. palavrinhas? Que palavrinhas, meu Que não pode faltar, assim, numa boa Numa tia boa- de Cascais. Verdade. Assim, É. aquela frase que não falta num bom dia, assim, de uma titia de Cascais que chega pra tomar um café ali na Ai, esplanada. eu adoro o... Achas normal? Eu adoro, e é sempre com esse ar de indignação. Achas normal? Achas normal? Achas normal? Achas normal? Eles Ah, pegam não, no meu pé, porque eu não- eu falo normal. Eu tenho certeza que eles falam assim. Mas segundo... Eles não. Não, é normal. Normal. Exatamente. Gente, é difícil, é todo um trabalho aqui Normal. na A minha língua já enrolou tudo aqui já. Mas isso... Eu sei fazer o tais a ver. Tais a ver. perceber. Isso é duas coisas. O L tem som de L mesmo aqui, né? Sim. Que é o normal, tal e Normal. qual. Tal e qual. Tem, a gente fala tudo com som de U no Brasil. Sim. Isso é imprescindível para uma boa imitação de sotaque português, entendeu? É esse L no finalzinho. Mas tem também aquela coisa de abrir e fechar. Por exemplo, 16, que a gente fala, né? 16. 16. Eu percebo que tem uma coisa assim meio... É aberto, né? uma coisa que abre e depois fecha. Esses 16. Isso, mas pra mim isso é a principal característica do sotaque português. Eu já falei isso em vídeo. Porque a maioria das pessoas pensa que é muito fechado. E na verdade é fechado e abre. E né? abre. Então assim, são... Não, é que nesses dias eu fui conversar, a menina falou, Felipe, como que é seu? Eu perguntei, como é seu nome? Felipe. E eu, Felipe. É Lipa? Felipe. Gente, eu já passei por uma super engraçada. Eu tava conversando com uma brasileira e a gente que, enfim, trabalha no dia a dia com contratos, com algumas questões que a gente precisa resolver dentro de quem trabalha em escritório, né? E aí eu no hábito de seguir o script que é mandado pela própria empresa, eu falei assim, seu apelido? Aí a senhora, muitas me chamam de Kika. Gente, eu juro pra você que eu respirei fundo, eu queria muito rir dela. Porque era uma senhora Pobrezinha. brasileira, né? Era uma senhora... muitos me chamam de Kika. Quase que a gente... Então, Kika pra mim. Eu fiquei... Então, aí eu disse assim, bem, não, intimidade. seu sobrenome. Seu sobrenome. Ela, sim, meu sobrenome é Silva. Eu, ok. Então, Assim, seu uma amiga nome- que fala que assim que ela chegou, ela trabalhava numa bomba de gasolina. E aí um senhor falou, mas tu és muito gira? E ela entendeu que era pra dar uma voltinha. E ela, gira? E ela deu uma voltinha, assim. E ele, não, tu és gira, tu és bonita. E ela, obrigada. E ela girando assim, meio... Não, Fernanda, precisa contar da Água das Pedras. Deixa não saia justa. Ai, meu Deus, não acredito. Eu tenho uma situação constrangedora pra falar. Então conta. Olha! Linguísticos, tenho. Quando eu cheguei aqui, eu fui fazer meu NIF e eu tava com uma amiga lá nas finanças. E daí eu cheguei a fazer um mês, mais ou menos. Meu dinheiro estava acabando, eu precisava trabalhar. E no Brasil, um freela é um bico, né? A gente chama de um bico. Aham. Em Portugal, um bico é outra outra coisa. Que é tão Né? bom Vocês quanto. procurem aí, Mas- que é ótimo também. Mas, enfim, não era bem aquilo que eu tava querendo dizer. Naquele momento. Então, na fila das finanças, cheio de velhotes, cheio de idosos. Eu soltei um alto.
precisava fazer uns bicos pra conseguir um dinheiro. Que meu dinheiro tava acabando. E a minha amiga só fez assim, cala sua boca. E todo mundo me olhou. E depois que ela foi me explicar o que era bico, né? Gente, dei um Google aí, depois vocês pesquisem. Já a Não minha dá pra dificuldade foi... Porque realmente eu tenho vários mercadinhos próximo ali da minha casa. E aí a primeira vergonha que eu passei, eu lembro. Tava mais incrível, gente. Quando essas coisas acontecem, parece que todo mundo fica em silêncio. Você não percebe que parece que Sim, o momento é verdade. exato da sua vergonha, assim, 3 segundos antes, fica todo mundo em Falei silêncio. no silêncio coletivo, Sim, né? é o silêncio coletivo. E Pra, aí- pra você passar a vergonha mesmo. Exatamente. Aí eu procurei no mercado inteiro e eu não achei o Durex. É um clássico. É um clássico. E eu na fila do caixa, já desesperada, eu falei assim, meu senhor, por gentileza, você consegue me ajudar? Eu não achei Durex e eu preciso de um Durex. Onde eu encontro? Na hora que eu falei isso, a senhorinha que tava do meu lado. Ai, meu Deus, brasileiros, pá. Os brasileiros. Mas procurar pelo Durex é um clássico, né? Todo mundo passa por isso. Aí nossa, a primeira vergonha que eu passei aqui. Aí quando eu olhei, aí eu disse assim, eu falei eu falei alguma merda, não falei? Aí ele, então, assim, acho que o senhor chegou há pouco tempo, né? Durex aqui é como se fosse preservativo, né? E a gente é fita. Depois eu aprendi que é fita cola. Fita cola. Gente. Nunca na minha vida que eu ia imaginar que existia isso. Nossa, Nunca. também É nunca. muito difícil. Nunca. É muito difícil. Tem muita coisa que é muito diferente pra gente, né? A gente vai descobrindo aos poucos. Mas me fala, Noah, você tá aqui há 7 anos em Portugal, né? 7 E como anos. foi essa mudança, sair de Balneário Camboriú, vou pra Portugal? Como que foi isso? Foi maravilhoso. Eu amei cada libertador. segundo. Gente, eu cheguei aqui com 24 anos, um rascunho do que eu sou hoje. Cheio de sonhos, muito deslumbrado, extremamente deslumbrado. Eu achei tudo lindo, até as coisas que eram feias eu achei lindo. Eu me encantei muito pela cidade, assim. Até as diferenças culturais, pra mim, foram muito fáceis de atravessar no começo, sabe? Porque foi realmente bacana, assim. Foi muito, muito, muito importante pra mim. Mas a família te apoiou nessa mudança, assim, tipo, nessa transição? Claro, com certeza. Só que a minha mãe, ela só assimilou que eu vinha quando eu já tava no avião, né? Não Porque acredito. na cabeça dela, sabe quando você fala, eu vou embora, comprei a passagem, sabe quando não acredita? Mas você não é assim, filho único. Não, eu sou filho do meio. Ah. Mas sabe quando a gente vem de uma realidade tão humilde, a minha família, que imigrar pra Europa é fora da realidade, Sim. não Minha família existe, sabe? também É uma coisa existe. assim muito impossível, sabe? Sim. Então, realmente, só caiu a ficha quando eu tava no aeroporto, que ela falou, caramba, você tá indo embora. E a minha também caiu, né? Eu falei, caramba, Acho tô que indo de todo embora. mundo é assim, né? Porque eu também, quando eu vim com o meu filho já. A louca já pegou o bacuri Nossa, muita coragem. debaixo viu, do pra braço criança. e falou, eu vou com ele. E vim, Meu entendeu? Deus. Então, assim, a minha família também não acreditou. Não, ela não vai. Tipo, ela vai desistir no 15 dias, tem que voltar. E Aham. não, eu permaneci aqui firme. Guerreira. Muito louco. Os meus pais, por Guerreira exemplo, maravilhosa. eu acho que eu percebi que meu pai ele só chorou quando eu realmente estava indo embora, quando eu estava no aeroporto, que ele foi me deixar, eu percebi que ele ficou um pouco ali mais emocionado, né? A minha mãe já chora, né, mãe? Um beijo, te amo. A minha mãe já chora toda hora, né? Ai, tô com saudade. A minha mãe também chorou, né? A gente diz que ela chora até inauguração de loja. Ela chora por qualquer coisa. Ela tá Ela é chorando. a verdadeira mãe emocionada. Ela é Oh, de e- caranguejo, né? Ela E é deixa eu te canceriana. perguntar, você faz quanto tempo você não vê sua mãe? Ela teve aqui agora. Ai, que É, delícia. foram 3 anos afastados, né? Sem se ver. Ela teve aqui agora, ficou 3 meses comigo. Então, foi maravilhoso, foi incrível. Faz um mês que ela foi embora. Mas 3 anos é muito tempo, né? Sim. Sem Mas ver, você acha mãe, que tem deu um pra- apego muito grande com a minha mãe. É. A gente é unha e carne, assim. A gente tem uma amizade muito grande, muito bonita. E deu pra matar a saudade, sim. Deu pra matar a saudade. Ela ficou na minha casa, né? Então a gente fez muita coisa junto. Legal. Isso é bom. Ô, Jota, vamos contar pra ele que tem uma surpresa? Ah, então, falando em amor de Vou mãe, ganhar prêmio. falando, vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro! Olha, mas é Gente, tô melhor do que precisando. dinheiro. É melhor do ó, que dinheiro, hein? Olha só, falando em amor de mãe, falando em família, a gente tem um quadro maravilhoso que se chama Amor Sem Fronteiras. E o amor é isso, né? Então presta atenção nessa mensagem aí que tem pra você. Ai, Surpresa! Oi, minha vida. Tô passando aqui
para te falar e para as pessoas saberem o cara maravilhoso que é o meu filho. O que, como vocês o chamam Noah, eu chamo de Gui. E ele sempre, sempre, sempre teve muita luz. Onde ele chega, ele enche de boas energias, faz sempre alguém sorrir. Sempre foi assim. E eu sempre disse a ele que ele seria um cara muito conhecido. Que um dia as pessoas iam ver como ele brilhava. Eu tinha certeza disso. E mesmo se isso não acontecesse, para mim, ele é uma estrela. Esse cara aí é formidável, gente. Eu tenho o maior orgulho de ser mãe dele. E a gente, sim, a gente tem uma conexão muito forte. A gente se reconheceu muito nesse tempo que eu estive aí em Portugal. Nos trejeitos, no jeito de rir, de falar, no pensamento rápido, de brincar, de tudo. Tu sempre lutou pelas tuas causas e pelas causas dos outros. E sempre viu o mundo de um outro jeito. E agora, sendo conhecido, tu pode ajudar as pessoas a verem a vida por um outro ângulo. Quebrar paradigmas. Entender tantas coisas e aprender como eu aprendi contigo. E tô aprendendo. Muito obrigada por tu ser meu filho. Muito obrigada pelo que tu me ensina. E parabéns pelo homem forte, pelo cara tão singular que tu é. Te amo 1000 vezes 1 milhão. Te amo, te amo, te amo. Obrigada por ser meu filho. Gente, mas Ai, como assim? A sua mãe é linda! Sua mãe é maravilhosa. Que mensagem linda. Eu não vim aqui pra chorar. Vocês... eu sou igualzinho. Eu choro até a inauguração de loja. Gente, obrigado, que lindo. A minha mãe é maravilhosa, não é? Sua mãe é incrível. Ela é muito Que perfeita. amor, né? Que amor. Uma energia boa, eu senti aqui o coração dela. Ela tem. E ela é Ela tem. intensa, né? Nas palavras. Muito. Ela pega, já é canceriana, ela pega a gente no... É mesmo na emoção ali. Ela... Ai, caramba, gente. Que foi E isso? olha, e o que eu queria destacar aqui com essa mensagem maravilhosa que ela deixou é que é muito importante, gente, para uma criança LGBT, para uma criança LGBT realmente ter esse apoio da mãe. O quanto é importante crescer em um ambiente na qual a sua mãe possa, com a sua mãe e seu pai, né? Porque muitas das vezes não é uma família, como se diz, né? Com os pais, os dois ali presentes. Mas é muito importante ter essa figura que consegue nos dar esse apoio, porque a gente vê, ela sempre acreditou, né? Ela sempre disse que, olha, eu sempre vi que ele ia brilhar, que ele... Nossa, o quanto isso é forte, né? E ela poder... mesmo estando lá no Brasil, te mandar essa mensagem é um privilégio. Ai, nossa, eu amei. A minha mãe, ela sempre foi minha melhor amiga, assim. Ela sempre esteve do meu lado. A gente sempre foi muito... A gente tem uma relação muito bonita mesmo. E realmente eu me sinto muito privilegiado em ser uma pessoa LGBT, em ter sido uma criança queer e ter minha mãe do lado, sabe? Eu sei que eu tenho muitos amigos que não tiveram a mesma sorte, sabe? E imagina, eu com 7, 8 anos, ela me ensinando a costurar, e eu queria fazendo roupinha pra Barbie, ela, sabe? Não acredito, gente. Ela sempre me incentivou e me ensinou o ofício dela, né, que é de cabeleireira. Eu lembro que ela falava, filho, tu pode não querer ser cabeleireiro, mas você nunca vai passar fome em lugar nenhum que você for, sabe? Pega, isso aqui é um Legal. presente que eu vou te dar, sabe? E ela tava... A minha mãe tá sempre certa, gente. Até quando ela tá errada, ela tá certa. Mãe, Juro né? pra vocês, Mãe é mãe. Mãe é mãe. E ela é realmente... Ela é minha inspiração, assim, meu exemplo de força, de resiliência, de garra. Ela criou os 3 filhos sozinha, né? Aquele clássico brasileiro de
de abandono parental, né? De Sim. pais que só estão lá no registro de nascimento. E minha mãe foi, imagina, 3 crianças sozinha. Caraca, desafio. Foi, é, Guerreira. Então eu olho Guerreira. às vezes pra minha vida, não tenho filho, não tenho nada, gente. E às vezes eu reclamo das coisas. Sim. Aí eu penso- Reclamamos. Reclamamos. Também eu acho que a gente conformado é o atraso É. da humanidade, né? A gente tem que estar sempre. A gente tá sempre em movimento, né? Claro, claro. Mas com certeza ter o apoio dela, assim, é importante pra mim. É especial, é. E que bom que ela esteve aqui 3 meses com você, né? Pra você. Porque eu acho assim, meus pais também estiveram ano passado aqui. Eu acho que meus pais estiveram aqui, me deram uma força, assim, de tipo, vai, continua, sabe? Foi. E foi muito bom, assim, pra me alavancar e, tipo assim, pra me concentrar naquilo que realmente eu quero. Dá uma energizada, né? Eu tava Sim. também, um pouco antes dela vir, eu também tava um pouco desmotivado, tava assim, duvidando de muitas coisas, tava bastante cansado. Uhum. Aí eu até dei uma pausa na produção de conteúdo pra focar um pouco nela e pensei assim, não, agora é eu com ela. E aí, a partir do momento que ela foi, eu falei, não, agora Vou voltar, força né? total. Agora é Energias renovadas. total. Muito E bom, eu quero bom saber demais. o segredo dela, né? depois de criar 3 filhos e passar por tudo isso, ainda tem uma pele maravilhosa. Da... Plástica. Quero dicas, por Plástica favor. também. Por Aí favor. começou esse movimento que aí passa de geração para geração. Que chama procedimentos estéticos. Procedimentos estéticos. Não, a minha mãe, ela obrigado, sempre foi nada. muito, muito linda. Ela sempre aparentou ser 10 anos mais jovem do que ela. E a Ela é. energia dela é muito jovial, Sim, né? sim. Ela é muito, sempre foi assim, sempre saiu comigo, com os meus amigos. Ela saiu muito aqui comigo agora em Lisboa também. E ela tem essa energia jovem. Isso Ela, é bom. ela é assim, ela é mais jovem do que eu, inclusive, né? Porque eu sou uma idosa. Às vezes a gente me comporta Mas igual então velho. você puxou muito da sua mãe aí. Porque você também tem essa energia forte de trazer. Você já chegou brincando ali, já todo mundo já riu, você já conseguiu já tem uma energia mudar o diferente. clima que a gente tava aqui conversando, entendeu? Ah, é? Tu acha? Era porque Gente, as pessoas me falam A gente muito tava num isso. clima assim de estudar as pautas, É. né? Ah. Aí quando ele chegou, a gente já. Aqui não tem pauta, aqui ela... Aqui tinha Fala, pauta? Wanda, tinha pauta. Imagina, brifada, tinha até vídeo. Vocês estão impecáveis. Mas as pessoas me falam realmente isso muito e eu fico, gente, sério? Sim. Até ontem tava... Mas é a energia, é isso que eu falo, porque a gente é essa energia, né? Então, assim, do que você transmite, é essa positividade, entendeu? Tá nas suas palavras, tá no jeito que você fala, entendeu? Eu também tenho uma coisa que também não é tão boa, mas como eu sofri muito bullying, como eu sempre fui muito excluído, eu sempre transformei a minha dor em humor. Desde criança eu tive isso. Então, isso se reflete no meu comportamento ainda. Então, isso virou parte de mim, assim. Mas isso não vem de um lugar completamente positivo, sabe? Sim. Então, assim, eu sempre usava o humor e as brincadeiras pra disfarçar alguma coisa. Hoje em dia, a terapia não Tá tá em completamente em dia, mas... Mais uma pergunta que eu acho pertinente, até mesmo para nossa, porque como um representante da comunidade LGBT, que a gente sabe que você é importante você falar. Você acha que depois de tudo isso que você passou, você acha que de alguma maneira te moldou e você não consegue ser ainda 100% o que você deveria ser? Você acha que faltou alguma coisa? Eu nunca sei. Eu, depois ali começo dos meus 20 anos, eu coloquei na minha mente que meu objetivo de vida era ser autêntico. Quanto mais autêntico eu consigo ser, quanto mais verdadeiro comigo mesmo eu consigo ser, mais feliz eu tô, sabe? E isso em todas as áreas da minha vida. Então, o caminho para a autenticidade, ele é um caminho longo, né? Você nunca sabe realmente se você tá sendo. Mas é o que eu tento alcançar, assim. Mas com certeza o bullying, né, e a homofobia me podou de muita coisa, né? De me conhecer. Toda essa geração dos Toda a 90, geração, né? Com certeza, a gente foi muito limitado, muito podado a seguir um padrão de comportamento. Você pode isso, você não pode aquilo. A gente passou por isso, né? E Essa a gente violência. traz esses traumas, né? Tipo, não é só na comunidade LGBT, mas a gente também, como hétero, entendeu? Traz vários traumas, né, dessa vivência. Claro, com certeza. É porque, na verdade, entra a questão do machismo. Do machismo. Sim. Afeta todos total, nós. todos. Gente, afeta os homens héteros, sabe? É. Que tem homem que Não não pode consegue chorar. olhar para um filho e falar eu te amo, sabe? Que é uma coisa básica de um ser humano chorar, derramar uma lágrima. E isso não é normal. Isso não devia ser assim, né? As pessoas deviam ser capazes de expressar os sentimentos delas sem nenhuma barreira social ali, né? Isso é
preocupante. Agora, tem muita gente que fala que essa geração, muitos, né, dessa geração dos nossos pais, dos nossos tios, avós, assim, falam assim, na minha geração não tinha essas coisas. Hoje em dia é tudo muito, vocês exageram muito mimimi. Na verdade, o que é que eu identifiquei? Eu acho que na geração deles só não era diagnosticado. Claro. Sim. Apenas Óbvio. isso. E é por isso Na que verdade, muitos são reprimidos. É tampado pano, né? Era tampado os panos, né? Eu já ouvi de boca de gente jovem falando assim, porque agora as pessoas não... Agora os relacionamentos são muito rápidos, as pessoas não conseguem ficar juntas. Meus avós ficaram 50 anos juntos. Aí você olha pra o que foi a vida dessa mulher que ficou 50 anos, sabe? O que ela aguentou. Quanto que tipo ela de aguentou? violência, né? De traição, Minha avó também, Quanta coisa que essa pessoa aguentou Identifico. porque não podia separar. Sim. Era mal vista. Então... É muita coisa, algumas coisas. Agora, qual que é a mensagem, né? Pra Isso, gente isso que eu ia encerrar, falar. qual que é a mensagem que você deixa, assim, pra nossa comunidade, nesse sentido, né? De cuidar, de ter a terapia em dia, que é importante, Ter a terapia né? em De dia. se cuidar, né? Qual que é a mensagem que você deixa pra toda essa comunidade que te acompanha? Ai, gente, resiliência, sabe? Encontrar uma rede de apoio, principalmente se você é um imigrante brasileiro, uma rede de apoio de pessoas que estão na mesma situação que você e que precisam de afeto, de atenção e de ajuda, né? As pessoas aqui são muito importantes pra gente, pra alavancar. A gente não consegue nada sozinho aqui. Nossa, isso é importante. Bom, Forte. Muito bom. Isso Muito forte. forte. Arrasou. Adorei. Obrigado. Eu só falo besteira até que sair alguma coisa. Olha, vou te falar, eu e tô ele hoje tava- rendendo. Não, e ele tava bem sério, né? Você viu? Não Só é. ajeitando óculos. Não é, O não. posicionamento até mudou, olha. Sim. Não é, fiquei sério, assim. Olha a perna, olha. Ó. Ai, gente, eu sou uma pessoa muito séria. Quando tem que Só ser, não. né? Quem sabe, às vezes. Não, assim, se Gente. fosse pra dar um recado pras pessoas, eu diria, do fundo do meu coração, quando for separar o lixo, o de plástico, passa uma água nele antes, né? Se você não limpar o lixo de plástico, ele vai ser descartado. Que eu acho que é uma coisa que eu falaria, por exemplo. Mas aí tinha que ser sério, daí eu fui sério. Tem Pronto. recados que são Isso importantes. é importante. Fica a Recados são dica. pertinentes. Fica a dica. Pronto. Noah, Sim, pode. muito obrigada Obrigado por sua eu, presença obrigado aqui. eu, A gente querida. amou, assim, sentir essa energia sua. Que você continue transmitindo esse brilho que sua mãe falou pras pessoas. É verdade. Seu caminho vai ser só de flores e vitórias. Obrigado. E a gente vai estar sempre aplaudindo você E também. muitas Obrigado. flores, tá, meu amor? Garantir muitas flores. Pra nós todos. Pra Pra nós todos. Obrigado, gente. Eu amei. Obrigado. Obrigada. Então, gente, a entrevista encerrou. Agora vocês vão ouvir a música do Átila Moreira. Dizer sem saber falar. Eu aprendi que o amor ensina a esperar. Meus olhos veem sempre dor. Como posso te ajudar? E se alguém quiser de mim algo que eu não possa dar, eu encontrei um dia a tua companhia. Viver sempre a andar entre caminhos perigosos, sem medo de arriscar. Eu descobri que a solução é nunca deixe de tentar. E mais além que a canção possa me salvar, eu encontrei um dia a tua companhia.
Vocês viram, acabaram de ouvir a música dele, Átila Moreira, com a música Esperança. E ele tá aqui com a gente, vocês vão conhecer um pouquinho da história desse carioca da gema, flamenguista, que já falou pra mim, igual eu, né? Átila, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado Muito bom pela receber oportunidade. você aqui. Valeu. Me fala, como que foi essa história de você vir sozinho pra Portugal? Foi, na realidade, uma aventura, né? Não foi planejado. Eu literalmente caí aqui em Portugal. Eu tive em Madrid antes, passei um período. E calhou de eu vir meio que umas férias, assim, de 5 dias aqui em Lisboa. Aí eu me apaixonei e falei, vou voltar pra cá. Eu me organizei e voltei. Mas foi mesmo assim, uma surpresa, não foi nada premeditado. Entendi. E você, você foi pra Madrid, você decidiu pra Madrid por quê? Você decidiu sair do Rio de Janeiro? Então, primeiro que eu queria também aprender a falar espanhol. Legal. Mesmo, E eu sempre me interessei por Madrid, mesmo assim, tinha aquele pensamento. E aí calhou de eu ter uma oportunidade de ir pra lá. E foi basicamente isso. Tentei uns trabalhos, algumas coisas, só que lá é um pouquinho mais complicado. Aí também teve essa mudança de chave pra vir pra cá. A gente estava conversando, Fernandinha, ali, e você usou um termo assim, zerou tudo. Reiniciei na Europa, assim. E quando você saiu do Brasil com esse pensamento de zerar tudo, você saiu com esse pensamento de zerar tudo e começar em Madrid, né? E o que te fez desistir, assim, de ficar lá? Eu tive muita dificuldade a trabalho, primeiro, porque lá tem aquela coisa, eles não te dão muita oportunidade se tu não tem nenhum documento, sabe? Sim. E lá tem um sistema diferente também para tirar documentação. Eu teria que ficar meio que preso lá há muitos anos para eles darem um documento. Sabe? No país. Mais difícil, é né? muito mais difícil. Então, para quem não é da ex-colônia deles, né? Exato, Porque eu acho que é a mesma coisa que acontece com a gente aqui em Portugal, né? Pra gente é mais fácil porque a gente já é ex-colônia e tem aqueles acordos ali, se torna um pouco mais fácil pra gente que é brasileiro. E inclusive uma amiga minha que vive lá, ela que falou, olha, vai em Lisboa conhecer, que foi ela até que deu a ideia dos 5 dias de férias. E cara, lá é mais fácil pra muita coisa. Aí eu vim pra cá, no caso, e tô aí já há um tempo. 7 anos. 7 anos depois. Mas você veio também pensando em fazer música, né? Sim. Você saiu do Brasil em fazer música e o seu estilo é pop rock, né? Exatamente. Você falou também... Gente, eu tô falando assim porque a gente já conversou nos bastidores. E aí a gente já tem aqui mais ou menos... Trocamos as figurinhas. Trocamos as figurinhas. E assim, você falou pra gente que o seu estilo é mais pop rock, né? Exatamente. E realmente o que a gente vê... Quando chega aqui em Portugal, principalmente os músicos, né? Eles são muito rotulados ou samba ou sertanejo. Exato. Né? Nós temos essas duas vertentes aí. Você já chegou... então eu vou peitar esse sistema. Exatamente. Até porque, assim, eu faço rock and roll no geral desde novinho, né? Foi a minha paixão. Lenny Kravitz, esses caras assim. Sim, que bacana. Então, foi uma paixão esse estilo. E por mais que hoje eu faça uma coisa mais tranquila, não consigo mudar isso, de tentar a mesclar. Sua essência. Não consigo. Até termos de letras que eu escrevo, termos de vocal que eu faço, é levado mais para isso. É o que eu falei, né, também. A gente estava conversando e eu disse, olha, a gente fica rotulado nessas duas vertentes e a gente acaba que mesmo estando a ouvir o repertório brasileiro, a gente não se sente propriamente ali, né? Exato. Presente, representado naquilo dali. Então, assim, qual que é o repertório, quais são os artistas que você leva para que isso possa... Eu tenho um repertório até... Creio eu que é bem mesclado no sentido, porque eu passo do pop rock pro reggae, MPB, música em inglês também, por exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos botar que eu toco Djavan, mas também eu faço Lenny Kravitz, percebe? Eu faço Nat Roots. Boa. Aí faço Gilberto Gil. É um mix mesmo, assim, um apanhado. LS Jack, que eu comentei, Adoro. percebe? Los Hermanos, Maria Gadu. É um mix. Mas Delícia. sempre nessa coisa mais popularesca, digamos assim. Por exemplo, até Mamonas Assassinas eu faço. Nossa, Legal, bom viu? demais! Adorei já! Mas Qual que é o próximo rolê? mas isso foi o que te influenciou também assim,
apesar de toda essa experiência de migrar do Brasil e esse repertório que você apresenta aqui em Portugal, foi isso que te influenciou a compor. A gente tem que falar desse EP dele que se chama Atemporal. E ele lançou aqui em Portugal, né? Sim, muito lancei legal, aqui, muito lancei legal. aqui. Esse meu trabalho, Atemporal, ele foi as músicas, na realidade, é a primeira vez que eu faço um EP que as músicas não são 100% conectadas. Mas são sentimentos de uma mesma fase, sabe? Por exemplo, vou explicar um pouquinho, coisa rápida. A primeira música, que é Aprendizado, que é onde eu tenho meu videoclipe, ela retrata literalmente a imigração. Ali, eu tô falando de fechar a boca, não falar antes do tempo, sabe? Das cicatrizes que a gente ganha, das dores, e tudo isso é o quê? É um aprendizado pra gente Só aqui. a gente sabe, Exatamente. né? O momento de Percebe? falar, às vezes a gente ouve uma coisa, muitas vezes, que culturalmente não é tão, digamos assim, não é tão fácil de ouvir, Sim. né? E aí aquilo acaba magoando um pouco, abrindo uma ferida ali, eu acho muito Exatamente, bacana. exatamente. E eu acho que uma coisa também de imigrante é o tempo, né? Às vezes a gente quer uma coisa na hora e não é no nosso momento. Não é. É no momento do tempo certo. E a gente sendo imigrante, a gente aprende isso, que não é no tempo que é pra ser, né? Exatamente. Só que como a gente é muito ansioso, que é normal, né, do ser humano, a gente quer tudo pra aquela hora, tudo resolvido, tudo, e não é assim. A própria imigração traz essa ansiedade pra gente, porque parece que a gente às vezes a gente se sente muito preso, sabe? A gente, cara, não consigo fazer o que eu gostaria porque... Isso mexe com a autoestima, não mexe? Assim, pra também? caramba, pra caramba. Porque a gente se sente um pouco impotente. Pra Quando a caramba. gente muda pra cá, muitas das coisas que a gente tá acostumado a tirar de letra no Brasil, aqui parece que o desafio ele se torna ainda maior, né? Qual que foi o maior aprendizado, assim, dentro desse... Não saindo desse assunto do teu EP. Sim, sim. Qual que é o maior aprendizado que tu leva, assim, dentro dessa mensagem musical, né? Sim. A gente pode Cara, falar assim. Tem paciência. Cara, aprendi a ser paciente mesmo. E perseverança, sabe? Sabendo que às vezes a onda tá te carregando aqui, então não, beleza, eu vou continuar, mente focada, para conseguir chegar ali naquele objetivo que é muito difícil. Muita coisa difícil na imigração. Mas E você já teve, só aproveitando, você já teve algum momento assim de tipo, você tá embaixo assim e falar, putz, cara, será que eu volto pro Brasil? Sabe aquele momento que a gente tem, que eu acho que todo imigrante já passou, né? Ai, acho que eu vou voltar. Olha, Você teve esse momento? Então, eu tive 2. ele ainda tá no lucro, viu? Porque eu acho que eu já tive uns 500, assim, tipo... Eu tive um E a terapia tá em literalmente. dia. Eu nunca fiz Nem terapia. a terapia não tá em dia, mas tá imagina. melhor do que eu ainda. verdade. Assim. Eu tive uma em 2018. Foi quando eu planeei ir e não consegui. E fiquei mesmo assim chateado. Frustrado. E tive um agora, recentemente, assim. Aquele período que tu, cara, não quero saber de nada, sabe? Já tô, não aguento mais isso aqui, vou embora, sabe? Que eu vou sair chutando as coisas, tchau, adeus. Esses 2 períodos foram muito difíceis pra mim, sabe? Que é o que levou essas coisas de ansiedade, como eu falei. Sim. Porque eu me sinto muito, às vezes, na bolha, preso, a Lisbolha, que eu falo. Lisbolha, não. Adorei! Vou adotar. Às vezes eu sinto, às vezes eu sinto. A Lisbolha. A Lisbolha. Mas Eu é fico verdade. nessa Lisbolha também. Mas nem tudo foi só dores, né, Fernandinha? Nem tudo Teve foi só momentos dores. gostosos aí, agora compartilha com as pessoas Não, esse tem momento. O bebê, Então, a chegada do filho. Não, esse é um momento surreal, cara. Eu amo esse moleque. Amo demais. Qual que é a assim. idade Ele dele? tem 3 anos. Tuguinha mesmo. E o sotaque já tá... Não, ele fala, então, pai, tá esparvinho. Ah, meu Deus. És tonto. Já fala assim. Não acredito, Ele é gente. muito engraçado. E você fez uma música pra ele dentro do EP, Então, né? eu tenho uma música que eu lancei assim que ele nasceu. Que é a foto da capa até muito bonita, que é eu e a mãe dele, ela tava grávida ainda, que é a música Nós. E é literalmente uma poesia cantada, assim, a letra dela. Sabe? É Liliana o nome dela? Liliana Brito. Nossa, exato. linda, viu? A capa lindíssima, portuguesa, né? portuguesa. Eu vi, Ela, viu? linda mesmo a foto. Não, ficou muito legal. E assim, e muita coisa é inspirada também nele. Essa música mesmo que eu toquei, Esperança, ela fala muito também no sentido do meu filho, dos amigos, porque eu tô ali dizendo que eu encontrei um dia a tua companhia, ou seja, as outras coisas ali que eu
canto ali na letra, é meio que eu tô ficando meio down, mas eu encontrei a companhia do meu filho, dos meus amigos, que isso ajuda a gente a estar mais esperançoso. E o filho te dá uma força maior Dá, de continuar aqui, claro. Dá. Eu nem penso em sair agora. Tá na Lisbolha. Tá na Lisboa, vou ficar na minha Lisboa, Na Lisboa. né? Que bacana. Agora, assim, é como a gente sempre fala aqui, uma criança, ela muda tudo, né, Fernanda? A gente sempre fala para os papais, para as mamães que a gente entrevista, que realmente é uma virada de chave na vida da gente, né? O que você acha? Foi até da Dani, né? A gente entrevistou a Dani, Sim. que é empreendedora aqui também. Tipo, depois que ela teve a filha dela aqui, a vida dela mudou totalmente, Tudo, sabe? muda E tudo. realmente é isso, entendeu? E qual que é o maior aprendizado aí que você levou depois do nascimento dele? Porque o nome da música se chama Nós. Exatamente. Né? Essa coisa, essa troca, esse contato que você teve com um amor completamente diferente. Sim. Porque a gente só entende esse amor quando. Eu realmente não tenho experiência, eu tenho muita curiosidade ainda. Eu vou ser papai ainda, em breve, se Deus quiser. Mas esse é um tipo de amor que a gente só entende quando realmente acontece, né? Tem que ser para entender a paternidade no geral, porque além de ser, é muito difícil, porque tu tem que ter a mente muito focada em algumas coisas, porque você tá criando um ser humano, sabe? Para ele, para a sociedade. Sim. Por exemplo, um dos medos que eu tenho pra caramba é de será que o meu filho vai ser um cara apto a estar em sociedade? Então, o meu aprendizado principal é tipo, eu tenho que tentar gerir um ser humano para que ele seja apto a estar com as outras pessoas, sabe? Legal. Deixa eu te perguntar, você sentiu algum desafio de, como a sua ex-esposa é portuguesa e você é brasileiro, culturalmente, você acha que teve algum transtorno ali, alguma coisa assim que dificultou, vamos dizer assim, a criação de vocês dois? Então, nós somos amigos, nos damos muito bem, principalmente por causa do nosso bem maior, Sim. mas nós tivemos muitos atritos, principalmente pela diferença de cultura. E também tem o caso que eu sou preto de favela, sabe? Eu tenho uma outra forma de ver a vida. Sim, você tem sabe? outro Minha campo visão, de visão. exatamente. É. Ela já tem totalmente diferente. Então a gente tinha alguns atritos mais por causa disso, que é literalmente a cultura é muito diferente quando tu tá vivendo ali com uma pessoa, Sim. que você percebe as grandes diferenças culturalmente mesmo. Coisas até de palavras boas. Não só cultural, mas de classe também. né? Exato. Muitas pessoas às vezes acham que essa diferença de classe não precisa, não interessa. Isso né? aponta muito. É. Até assim, com o tempo a gente vai ganhando mais maturidade. Tipo, eu consigo enxergar qual que são os meus defeitos, assim, sabe? Tipo, que eu vejo que vem lá da minha infância, entendeu? Sim. Tipo assim, é uma coisa que eu já coloco. Olha, eu sou assim, mas eu tô trabalhando nisso e tal. Então, tipo, com a maturidade a gente vai ganhando. E conta muito também essa questão cultural, Sim, né? conta Essa demais. diferença, porque, tipo, é um choque. É um choque ali. A gente acha que vai levar numa boa e não é. Pô, e eu tive uma criação, assim, bem tranquila. Graças a Deus, assim, nunca passei fome. Minha avó, eu vivi muitos anos com a minha avó. E ela... Mas eu fui ensinado assim, você quer uma roupa? Trabalha para conquistar sua roupa, sabe? Sempre foi assim, você quer fazer isso? Trabalha para conquistar isso. Eu lembro de eu descascar fio para vender no ferro velho. Verdade. Pra poder ir num passeio. Aqueles fiozinhos de fazia- coloridos. fazia pulseira. Meu primo e eu. Anos 90, Nossa, gente. Meu primo e eu. A gente é cringe. A gente é cringe, realmente, viu? A gente é cringe, gente. Mas olha, qual que é a mensagem pra gente encerrar assim? Qual que é a mensagem que você deixa pra essa galera que tá realmente pensando em vir pra cá e começar do zero como você começou? Claro que ninguém espera realmente ter uma mudança tão linda que aconteceu na sua vida, que é a chegada do seu filho, né? E a gente nunca tá nos planos, né? Eu acho que qual seria a mensagem que você vem? O pessoal tá chegando agora, qual que é a mensagem que você deixa? Não, mas antes de ele falar, é legal comentar, assim, que a gente aqui, a gente tem altos e baixos, né? Sim. Eu acho que, tipo, isso é fundamental. E a pessoa tem que vir preparada para isso. Não vir na ilusão de que vai ser tudo lindo, flores, que não vai ser, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto também bem importante, mas pode Sim, falar. é um chão, tem muitos espinhos, sabe? Sim. A mensagem até que eu deixo, eu tenho um grande amigo meu de infância que ele veio pra cá agora, tá vivendo aqui, só que foi pro Porto. E eu falei com ele, eu falei, cara, mente sã. Sim. Principalmente, porque aqui
Tu tem que largar tudo que você acha que o que você fazia lá no Brasil, na nossa casa, tu tá na casa dos outros, sabe? Então você tem que se adaptar. Então a pessoa vir com a mente sã pra se adaptar às coisas e construir. Com o coração aberto, né? Para receber o que é novo, o que é diferente. Porque por mais que a língua seja a mesma, por mais que a gente tenha realmente alguns hábitos parecidos, é uma cultura completamente diferente da nossa e a gente precisa estar aberto a aprender. Se você não tem essa paciência, essa disponibilidade de aprender e se abrir para o novo, é melhor você ficar em casa. Porque aqui, gente, a gente aprende mesmo, a gente aprende a fazer tudo, né? Tipo, a gente desaprende muita coisa, né? E aprende muitas coisas novas e o que é bacana é isso na imigração, é você ter contato e se abrir para outras culturas e fazer essa troca boa, não é verdade? E manter sempre o respeito e o amor acima de tudo. Ô, Átila, só uma piadinha. Sim. Você toca pop rock nos bares, né? As pessoas pedem, toca Raul! Pedem, aí eu toco. Né? Ai, nossa, gente. A gente precisa fortalecer essa cena do pop rock aqui em Lisboa. Porque lá no Brasil é assim, né? Você tá no barzinho, pop rock, toca Raul! É isso. E eu toco, vamos lá. Toco com prazer, né? Nossa, muito bom, gente. Olha, eu quero agradecer a tua presença aqui, que realmente mudou assim a atmosfera do programa, porque como eu falei pra você já, o teu EP traz palavras que fortalecem mesmo esperança, né? Amor. São músicas que realmente trazem mensagens não só de superação, mas de dor também, né? Porque às vezes a gente acha que só vai fortalecer alguém compartilhando somente as vitórias. Mas quando a gente troca figurinha e compartilha as dores e diz, olha, aqui esse caminho dói, né? Esse caminho é difícil. E quando você compartilha e mostra a tua fragilidade pra mim, é bem mais fácil também de eu entender. Nossa, realmente isso... Não, e rola aquela empatia, né? Tipo, eu também passei por isso. Né? Eu tenho uma coisa que eu costumo sempre dizer, todo lugar que eu vou, é assim, leiam as minhas letras, sabe? Às vezes nem precisa ouvir o som. Eu falo, vai lá, eu sempre deixo a letra... Porque assim, eu realmente escrevo o que eu... Cara, sinto, não consigo fazer algo de forma poética porque é bonito, sabe? E por isso que também muitas coisas eu não consigo entrar muito no clichê de algumas teorias. Do comercial. Exatamente. Né? Do que vende. Não conseguir fazer o clichê. Eu gosto de... Não, cara, eu quero que as pessoas entendam o que eu tô escrevendo, porque às vezes uma pessoa se identifica e fala, cara, aquela música mudou algo em mim, sabe? É isso que vale a pena. Olha, próximo desafio... Tá atento na rede social. Pode deixar, vou ficar... Gente, olha, eu quero agradecer muito a presença aqui, a Átila Moreira conosco, gente, incrível. Quero agradecer a você também, que teve esse tempo de compartilhar conosco essa história incrível, emocionante. Aproveita mesmo, absorve tudo que há de bom que o nosso programa tá levando para você até a sua casa. Quero te agradecer e também te fazer um convite. Assista agora o Saia Justa. Gente, olha, histórias incríveis e engraçadas pra gente rir. Confere aí. R$89,00 tá barato. R$2,94 tá barato. R$89 tá barato. R$1,40 tá barato. 95 cêntimos na carne. Já aumentou. Já aumentou 4 cêntimos, não. Aumentou 10 cêntimos. Não dá não. Vambora. Gente, eu não Você já aguento. passou essa vergonha aí? A gente tá sempre passando vergonha. A minha vida é passar vergonha, Fernandinha. A minha vida é uma vergonha. A minha vida é uma completa vergonha, pá. Hoje eu aprendi a falar português, de Portugal. De Portugal, pá. Gente, tá chegando ao fim mais um programa Tá Ligado. Que bom ter vocês aqui com a gente, né, Fernandinha? Nossa, nós estamos muito felizes de gravar e de escutar essas histórias de sucesso, né? Sim, e do carinho que a gente tem recebido
agradecido de toda a galera que tem curtido e tem compartilhado. E falar em curtir e compartilhar, tem que falar. Gente, curte aí o nosso vídeo, dá like, segue o nosso canal. A gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube. Você vê 2 tio cringe dançando no TikTok. É a gente. A gente esses dias trocou até a coreografia, né, gente? Dançou um ragatanga, deu mulher. Mas é isso, olha, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais, @taligado.pt. Isso, e dá dicas, né, pra gente de assunto, de conteúdo, de saia justa. Quem você quer ver também, os artistas Sim. que vocês querem que a gente entrevistem, os eventos, diretor, que a gente pode ir, né, ali, ó, fazer uma presença VIP. É isso Entre em mesmo. contato com a nossa produção, que a gente vai ter todo o gosto em atender vocês, tá bem? E é isso, gente, um grande beijo, nos vemos aí no próximo programa Tá Ligado. Eu te espero, hein? E você tem que estar ligado. A gente tem que encerrar com aquela dancinha. Qual? Era Vamos. aquela. Tchau!